que estão na plateia, por assim dizer, é importantíssima para o orador. É fundamental. É difícil para o orador quando as pessoas que estão à nossa frente estão desatentas, estão, assim, viajando, por assim dizer. Então, vamos vibrar bastante. O Ricardo vai receber essa nossa vibração e vai nos trazer um recado certamente maravilhoso. Vamos fazer a nossa prece para que em seguida nós possamos ouvir o Ricardo. Antes que eu me esqueça, tem um Honda City Prata, chapa ESA 6368, está com vidro aberto. Tá? Vamos à nossa prece agora. Senhor Jesus, Mestre querido, vós que sois o amor personificado em manifestação terrena para acalentar a nossa caminhada difícil, marcada muitas vezes por situações desesperadoras, marcadas muitas vezes por situações em que nos falta a esperança e o consolo de um porvir melhor. Quantos são os teus ensinos, quantas são as tuas verdades, quantos são os teus consolos e as tuas fraternas orientações, Senhor. Mas quão difícil tem sido vivenciar cada um dos teus ensinamentos. Como tem sido difícil implementar no nosso cotidiano o teu Evangelho. Mas vós sabeis que todos nós temos a firme determinação de nos tornarmos teus seguidores, à medida em que a nossa consciência vá se aprofundando nos conceitos do lema maior da tua mensagem, que é amar ao próximo como a nós mesmos, amar ao próximo como tu nos amastes. E assim, Senhor, certamente, com o apoio dos teus obreiros, que não nos faltam em momento algum de nossas existências, nós possamos gradativamente conquistar o status de obreiros na tua imensa obra. Abençoa-nos, Senhor, ampara-nos, inspira-nos. Inspire, Senhor, o nosso irmão orador da noite, para que ele nos fale do teu Evangelho, da tua divina mensagem, para que possamos, Senhor, sair daqui consolados, estimulados a continuarmos a nossa caminhada, compreendendo que o teu amor tem uma imensidão inimaginável e que a todos nós abriga e consola, agora e sempre. Que assim seja. Meu irmão, fica à vontade. Boa sorte. Obrigado. Uma aguinha aqui, se faltar aí, tem mais aqui. Tá ótimo. Obrigado. Estimados amigos, irmãos de ideal espírita, que Jesus, o nosso adorável Mestre, envolva-nos na sua paz e harmonia. A prece proferida há pouco, na abertura das tarefas, nos faz refletir sobre os desafios que nos aguardam na vida. As lutas, vez ou outra, as provas, as dificuldades. Recordo de uma experiência de uma família e a forma pela qual
os componentes dessa família, e principalmente uma mãezinha jovem, se porta diante da aflição, serve e vale como exemplo para as nossas reflexões iniciais. Com seus 28 anos aproximadamente, em torno disso, essa mãe recebe a notícia compartilhada com os familiares e de repente eles estão sem o chão. Já não sabem como e onde pisar, porque o médico informa: o pequeno Billy, aquele garoto extraordinário, encantador, com aqueles olhinhos que envolvia as criaturas que conviviam com ele. Depois de longos exames, o tratamento, mas com as limitações da época, a leucemia atingia agora e se aproximava de um estado terminal. Talvez uma semana, a informação dos médicos. Entreguemos a Deus força, confiança. E aquela mãe, atordoada com as informações, de alguma forma estavam sendo preparados os familiares para essa notícia, mas ela não queria aceitar. E as informações médicas são precisas, mas nada era possível se fazer na esfera médica, só Deus. E ali no hospital, conversando com o pequeno Billy, essa mãezinha tão querida conversa: meu pequeno, desfrutando destes momentos em que curtia Billy, aqueles instantes em que ele ainda tinha lucidez, repete para a mamãe, meu filho, o que você deseja ser quando crescer? Ah, mamãe, a senhora bem sabe, o meu sonho de verdade é ser bombeiro, mamãe. Mas eu já te falei isso outras vezes, a senhora esqueceu? Desculpe, filho, desculpe, a mamãe anda esquecida. Que coisa bonita. Ah, este sonho há de se realizar. E conversa vai, vem. Na primeira oportunidade que ela se afasta do leito, do quarto, outro familiar ali está, ela tem uma ideia, aquele impulso, e ela segue a sua intuição. Ela liga na corporação dos bombeiros daquela cidade. E é atendida por um senhor chamado Bob. E ele era o chefe daquela organização, era o comandante. E ela narra o seu drama, o sonho do seu pequeno Billy. E pergunta, não é, quem sabe, se for possível, o senhor enviar um dos seus homens para fazer uma visita ao meu garoto, se não for pedir demais, se não tiver nenhum obstáculo nessa solicitação. E a resposta daquele homem do outro lado da linha é marcante. Ele diz: ah, senhora, lógico que é possível atender o que a senhora está pedindo, mas nós podemos fazer mais do que isso. Se a senhora desejar, os médicos consentirem e entenderem que existe a possibilidade, nós podemos trazer o pequeno Billy para ser bombeiro honorário. Ele passará um dia, ou meio período, ou quem sabe algumas horas, de acordo com a condição que ele apresentar, fisicamente falando. Nós podemos, se isso for autorizado, encomendar um uniforme para Billy.
Ele se apresentará aqui diante dos meus homens como um soldado? Se a senhora consultar os médicos e for possível, e aquela mãe não consegue segurar as lágrimas que rola na sua face, se emociona com dificuldade, agradece, e aquilo foi programado. A medida do garoto foi tomada, em 2, 3 dias ele estava prontinho para visita, para conhecer os colegas naquele agrupamento. O comandante Bob passa pelo hospital com a mãe, o pai. Eles se dirigem à corporação, e quando lá chegam, todos aqueles homens perfilados prestam continência à saudação daqueles homens a um companheiro que chegava e estaria se integrando ao grupo. A emoção toma conta de todos, porque ali estavam pais que enxergavam no Billy seus filhos. Representava aquele garoto o sobrinho querido, para alguns o netinho, com a mesma idade do Billy, que devia ter em torno dos seus 8 anos, aproximadamente 9, e ele cumprimenta aqueles soldados, e ele fica encantado com aquela experiência, e no decorrer das horas que lá permaneceu, foram 3 as ocorrências que ele participou, prestando socorro na viatura, aquele barulho da sirene, e ele emocionado, ao lado do comandante Bob. Mas, num outro momento, mais tarde, é agora um momento tão importante, que ele aguardou por tanto tempo, alimentando o sonho de ser bombeiro, um princípio de incêndio, e lá está aquele caminhão enorme, e ele junto. E ali rapidamente os homens procuram apagar aquele fogo que se iniciava, e por algum tempo ele permanece, volta para o quartel, e uma nova saída. Agora, ele se sentia todo importante. Ali registrava-se a presença de uma TV, com as câmeras focadas a ele, e entrevistaram o garoto, e era o sonho que se realizava. Retorna ao hospital. Depois de tanta emoção, depois de ter experimentado por um dia essa tarefa de ser bombeiro, aquela semana que era a previsão se alonga por uma sobrevida de aproximadamente 3 meses. Mas a experiência da enfermeira-chefe não seria traída na sua intuição e naquilo que constatava nas máquinas que registravam os sinais vitais do garoto. A informação para a família: venham para cá, pequeno Billy está partindo, talvez horas ou minutos. E estes pais, procurando se recompor, emocionalmente fragilizados como era natural, mas eles ali estavam. E aquela mãe, sempre o coração materno com as suas intuições, novamente lembra do comandante Bob. Se tornou um amigo, não só de Billy, mas dos pais do garoto, de muitos dos médicos e enfermeiras, ganhando toda a simpatia da comunidade, que já era respeitado, e esse respeito e admiração aumentou pela ação envolvendo o pequeno Billy, e a notícia se alastrou. Ela liga para ele. Ele diz: pois não, senhora, a informação de que o meu pequeno Billy está partindo nas próximas horas.
Imaginei, quem sabe, o senhor fica muito à vontade, se não for possível, não tem nenhum problema. Mas imaginei, se pudesse enviar, talvez 2 dos seus homens, para permanecer ao lado da cama do meu pequeno Billy. Eu tenho certeza que mesmo com os olhinhos fechados, ele registrará a presença dos seus homens. E novamente, é marcante, as palavras são marcantes, as palavras do comandante Bob. Ah, Senhora, nós podemos fazer mais do que isso. Se a senhora desejar, oriente os companheiros do hospital, que será um treinamento, essa é a informação que eles devem passar. Com a sirene nós nos aproximaremos em poucos minutos. Deixe a janela do quarto aberta, e que por esta janela nós passaremos com os meus homens, e isso em poucos minutos estaremos aí. Ela se emociona, agradece, tem a autorização. Em poucos minutos era possível escutar a sirene, aquele enorme caminhão, já estabelecendo onde deveria projetar aquela escada Magiros, e ela se alonga até debruçar-se à janela. Naquele momento, o pequeno que aguardava o momento de se libertar do corpinho, ele desperta, aquela movimentação, aquele barulho. O que é isso, mamãe? Veja você, Billy, veja você o que está ocorrendo. E por aquela janela, adentra o quarto, passa pelo quarto, 16 soldados, permanecem no corredor, alguns ali no quarto, mas outros no corredor. E por fim, o último homem é o comandante Bob. A mãe, familiares de um lado da cama, e do outro agora a figura daquele homem, Bob. E ambos, Bob, familiares, seguram nas mãozinhas de Billy, e ele olha com um último suspiro, buscando forças no íntimo. Ele olha para o comandante Bob e diz: mas, Senhor, quer dizer então que eu sou um bombeiro? Ah, pequeno Billy, você não apenas é um bombeiro, meu filho, mas você é um dos nossos melhores homens. E naquele momento ele sorri, feliz, aperta as mãozinhas e, olhando para a mãezinha, como um pássaro, ele ganha liberdade. A emoção toma conta uma vez mais daquele ambiente. Ah, Senhora, nós podemos fazer mais do que isso. Essa lição serve para cada um de nós, nas nossas experiências existenciais. Não é por acaso que nós renascemos, aprendemos com a doutrina espírita. Não é por acaso que estamos matriculados no lar que nos acolhe, que somos filhos dos pais que nos recolhem com tanto afeto, ou do mundo, nas experiências muitas vezes necessárias ao nosso crescimento. Não é o acaso que estabelecem provas, experiências adversas, que representam desafios nas nossas existências. A doutrina espírita, ela nos esclarece de forma tão precisa
lúcida, com tanto bom senso, com tanta simplicidade no conjunto de conhecimento que nos oferta, que nós somos espíritos imortais. Estamos colhendo na atual existência aquilo que semeamos outrora, ao longo de outras existências pretéritas. No nosso passado, já vivenciamos experiências tão felizes, positivas, mas também já tropeçamos tantas vezes, nos equivocamos outras tantas, lesamos a terceiros, lesando a nós mesmos, e é natural que essa semeadura, que é livre, a vida nos concede a oportunidade de semear, nos dando a liberdade de como vamos fazer, deixando claro para nós que a colheita daquilo que lançamos à terra, simbolizando as sementes nas nossas atitudes, a colheita é obrigatória. E o que estamos colhendo hoje? Antes de conhecer doutrina espírita, talvez tenhamos reclamado, outras vezes nos inconformado com episódios, cenas, experiências que nos batem à porta. Provas difíceis, amargas, outras tantas. Mas por que comigo? Por que com a minha família? Onde está Deus que não enxerga o que está acontecendo? Por que eu sofro tanto? Tantas vezes se questionam nesse sentido, e recolhemos no estudo, no conhecimento do Espiritismo, o entendimento, as respostas para esses porquês, para esses questionamentos, que tantas vezes fizemos, fazemos, ou ouvimos outros tantos companheiros de jornada fazer. Mas, se hoje temos a compreensão da doutrina espírita, e essa compreensão não é pelo número de anos que conhecemos a mensagem, não é? Isso aumenta a nossa responsabilidade do que estamos fazendo com essa abençoada mensagem espírita. Mas uma simples página lida é suficiente para nos fazer mudar a vida. Uma mensagem volante, recebida de mãos em mãos, chega até nós. A importância da divulgação. E muitas vezes não nos damos conta onde a mensagem vai chegar. Outras vezes permanecemos numa certa zona de conforto na nossa existência, naqueles momentos em que as coisas estão mais tranquilas, e nem sempre atinamos para tantos corações que experimentam dores atrozes, que estão em desesperos e que não conhecem a mensagem que nós conhecemos. A importância de divulgarmos essa mensagem que tem proporcionado elementos para empreendermos a nossa transformação íntima. Uma mensagem esquecida num ambiente público, no passeio, num banco, pode resultar em salvar vidas, em despertar o interesse a outras criaturas que vivem conflitos sérios, a buscar o entendimento com aquele chamariz, por uma linha, por alguns parágrafos, por um texto tão curto, a mensagem espírita nas nossas vidas.
nós podemos fazer mais do que isso. O que estamos fazendo com essa mensagem tão especial? Quanto temos modificado em nós, neste processo reencarnatório, quando detectamos em nós, no nosso mundo íntimo, a sinalização das nossas imperfeições, do homem velho gritando dentro de nós, nos convidando, no processo de renovação, a lidar com as nossas emoções, com os nossos desafios, num processo de renovação constante, na conquista das virtudes de hoje. Mas nós sabemos o quão difícil é nos transformar. Mas nós podemos fazer mais do que estamos fazendo? Cada um de nós podemos responder. Nós estamos na doutrina espírita. Mas essa doutrina tão extraordinária, tão encantadora e maravilhosa, ela está em nós. Vale as nossas reflexões. Podemos fazer mais? Sim, podemos. Em algumas áreas no nosso relacionamento do cotidiano, no ambiente de trabalho, alguns diriam: Nossa Senhora, mais do que eu já faço, não peça isso. Mas em relação a nós mesmos, muitas vezes o empenho durante uma jornada de trabalho é o necessário, mas o que diferencia o profissional é o que nós nos empenhamos extra o trabalho, o que nos reciclamos, o que crescemos, o que aprendemos, o quanto nos capacitamos fora do expediente, em que ali permanecemos um número X de horas. Que curso que estamos estudando? Um outro idioma representando um desafio para nos tornar mais capazes na profissão que abraçamos? Quantos desafios nos aguardam? Ah, mas o trabalho é tanto. Mas nós podemos dar algo mais? Em busca do próprio crescimento no ambiente de trabalho? Nós somos aquele algodão, ou representamos a brasa, o fogo, quando existem conflitos na área e no ambiente de trabalho? Amenizamos as coisas, abraçamos de forma cordial, fraterna, desarmamos outras vezes aquela bomba da cólera, as armadilhas que tantas criaturas que ainda comungam com ideais de ignorância, fazendo um trampolim em indivíduos para poder se ressaltar no ambiente profissional, semeando, como nós tantas vezes já o fizemos no passado, e estarão colhendo, como nós temos colhido em existências anteriores, e hoje também respondemos por aquilo que semeamos ontem. Nada está errado na vida, tudo está certo. É o nosso melhor momento, a nossa oportunidade única de aproveitamento nessa existência tão especial. Não temos mais o direito de reclamar. Na doutrina que abraçamos, quanto de tempo nós dedicamos à doutrina? Quantas horas na semana compartilhamos essa mensagem que nos liberta com outros corações? Nas mais diversas tarefas que a casa nos conclama. Há pouco o amigo nos precedeu a fala, enumerou tantas atividades desenvolvidas por esta casa, que é modelo em toda a nossa região.
a maneira que se desenvolve os trabalhos que aqui são fomentados, são cultivados. O que estamos fazendo? Nós tantas vezes pedimos e nos esquecemos de agradecer. Somos criaturas tão ricas, com tantas oportunidades que chegam até nós, e nem sempre damos conta. Muitas vezes nos assemelhamos àquele filho ingrato. Outras vezes só valorizamos quando perdemos aquilo que temos. Mas pode ser diferente. Nós podemos nos dar muito mais. Na família, como estamos convivendo com os familiares? Somos a criatura que contemporiza, que harmoniza, que semeia a tranquilidade, a paz, o entendimento. Deveríamos ser, mesmo com todas as nossas imperfeições, com todos os nossos desafios e lutas. Mas é isso que a doutrina espera de nós, que Jesus nos aguarda tanto tempo. O homem novo, com as nossas lutas, é bem verdade, mas com esforço constante de renovação. Quantas criaturas servem de exemplo a cada um de nós nas nossas vidas? Quantas criaturas que temos assistido, que tomamos contato pelos livros, as biografias, tantas obras ricas, e que nós falamos assim: este companheiro, esta irmã, ela entendeu o significado de que pode fazer algo mais do que isso, do que comumente as criaturas fazem. Nos recordamos de Chico Xavier e nos emocionamos, não é? Um legado, uma vida com sabedoria, com simplicidade. E nós que já caímos tantas vezes em outras existências, por ausência de simplicidade, por nos ter complicado tanto, o orgulho, o egoísmo falando tão alto, e o exemplo do Chico, com tanto amor, respeito, mesmo muitas vezes até não concordando com as atitudes dos outros, mas respeitando. Cada um tem o direito nas suas buscas, as suas escolhas, e nós muitas vezes queremos mudar os outros, como se isso fosse possível, e notamos nessas grandes almas o seu exemplo, e que as pessoas mudem no momento que tiver que mudar, mas estão contribuindo, é uma gota de água lançada sim no oceano, lembrando Madre Teresa de Calcutá. Mas essa gota vai fazer a diferença, é a contribuição, é a sua parte. E qual tem sido a nossa parte? A nossa gota no ambiente familiar. Recordo, com o tempo avançando, sem cansá-los ainda mais, numa experiência de Bezerra de Menezes, essa adorável figura, Dr. Bezerra de Menezes. E isso ressalto a importância da doutrina nas nossas vidas, por isso relato. Aquela família, ou aquele pai e aquela garota, buscavam Dr. Bezerra de Menezes como a última alternativa. O Senhor é o Dr. Bezerra de Menezes, sim, à sua disposição, atendendo aquele pai aflito, um homem rude, simples. O que você deseja? Já fazem anos que eu não sei o que é ter paz. Fazem anos que a minha filha praticamente não dorme.
Eu não sei o que está ocorrendo. Ela já foi internada no hospital de loucos, recebeu alta, saiu, mas ela não está bem e isso se estende. Eu já busquei médicos e eu estou buscando o Senhor. Se o Senhor não puder curar a minha filha, eu vou matá-la. E em seguida eu vou tirar a minha vida. Olha que experiência, que drama, que situação tão delicada. A doutrina espírita, e aquele homem simples, atendendo longas filas, em nome do amor, da medicina, tão bem exercida. Ele diz: onde está sua filha? Traga. Impossível, ela está toda acorrentada, traga. E alguns amigos, 2 amigos, estavam lá fora com ela. Mas cuidado, doutor, eu lhe aviso, cuidado. E ela adentra aquele ambiente e uma emoção especial toma conta. Bezerra se emociona. E ele, olhando para a jovem, indo na sua direção, ele pede ao pai: tire a corrente, solte-a. O senhor não sabe o que está pedindo, por favor, tire a corrente. E naquele momento em que o pai, preocupado, procura assim tirar a corrente, libertar os braços da filha, Bezerra de Menezes se dirige à jovem, mas muito mais do que à jovem, dizendo: meu irmão. O pai deve ter imaginado: nossa senhora, onde eu fui trazer minha filha? Esse homem é louco de vez. Ele olha para minha filha, se dirige a ela e chama ela de meu irmão. E ele olhava para aquela entidade que ali estava. Nós somos infelizes, meu irmão. Você, por estar sofrendo e fazendo o outro sofrer. E eu, por nada poder fazer por vocês. Permita-me, pelo menos, abraçá-lo. E naquele momento, ele desarma o espírito com amor. Ele não sabia como, mas ele se propôs a fazer talvez mais do que normalmente tinha feito até ali, amando, na linguagem do amor, e amou aqueles indivíduos, a jovem, o espírito. E aquele espírito é sensibilizado, é tocado, mas nunca alguém se dirigiu a mim com palavras tão doces como o Senhor o faz. O que o Senhor quer de mim? E a conversa avança. Ali se encerrava mais um capítulo envolvendo a obsessão. Porque aquele espírito é tocado pelo sentimento do amor, pelo esclarecimento, num processo de doutrinação, de esclarecimento que é feito com os princípios espíritas. Ele parte. Nós podemos fazer mais do que a vida tem nos convidado. Como? Vale refletirmos. Coisas pequenas que nem sempre damos atenção, que talvez não represente muito na ordem do dia, mas para alguns corações um sorriso faz diferença. O mesmo Dr. Bezerra de Menezes, concluindo, narra de Valdo Franco, que inclusive no mês que vem estará conosco na região Rio Preto, Catanduva, imperdível,
como sempre. Divaldo narra os momentos de maior felicidade de Dr. Bezerra de Menezes retornando à espiritualidade. E naquele momento, Divaldo reproduz para todos nós, dizendo na narrativa de Bezerra, que o primeiro grande momento, quando ele desperta na espiritualidade, foi ser recebido por Celina, essa alma tão especial ligada ao seu coração. As boas-vindas a Bezerra por Celina. O segundo momento, o abraço afetuoso de familiares e amigos de ideal. Os companheiros que até então militaram com ele na doutrina, na profissão, nos desafios da vida, e que tinham precedido a esse retorno à espiritualidade, eles estavam ali para bem recepcionar Dr. Bezerra de Menezes, e ele se emociona. No terceiro dia de despertamento, ele escuta hinos, cânticos, vozerio, do lado de fora de um apartamento que ele se recompunha. O que é isso, Celina? Venha você, Bezerra, venha você ver aqui nessa sacada. E quando abre aquela porta, ele sai numa pequena sacada, ele olha num campo extenso, tantas criaturas, uma multidão. E as criaturas diziam assim: Doutor Bezerra, obrigado, Doutor Bezerra, o Senhor salvou a minha vida. Doutor Bezerra, as expressões de gratidão, que eram tantas. Ele nota uma luminosidade se aproximando agora, tomando a figura de um homem, de uma criatura. E naquele instante, ele escuta: velhinho bom. Ele se emociona. O Senhor mudou a minha vida. Eu devo a minha vida ao Senhor. E a emoção toma conta, porque ele jamais esqueceria daquela figura, que não pôde esquecer da presença de Bezerra de Menezes na sua vida. Aquele que, de algoz, de obsessor, que escravizava aquela jovem, tocado pela mensagem da doutrina, tocado pelo amor de Bezerra de Menezes e outros tantos espíritos, ele mudou a sua vida. Agora ele tinha luz própria. E ficamos pensando nesta jornada tão especial, em que se comemora por esta casa, em que é realizada da consciência animal. O que nós temos contribuído também nesta área da nossa convivência, envolvendo estes irmãos de experiências iniciantes, e como temos lidado, o que temos feito, o que mais estamos fazendo para contribuir com uma sociedade melhor, sabendo cuidar dos animais, sabendo valorizar os irmãos de jornada. Que a nossa mensagem possa servir para as nossas reflexões desta noite, lembrando da figura do bombeiro Bob. Ah, Senhora, nós podemos fazer mais do que isso. Pensemos nisso. Que Jesus nos abençoe.